Momento Psicologia para Todos, com o Dr. Nelimar Ribeiro, do Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro. Como vai, doutor? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Soninha, tudo ótimo. Melhor agora aqui com vocês. E como que passou de carnaval? Foi ótimo. Tudo bem? Passeamos um pouco, descansamos, mas já estamos aí de volta. Então tá ótimo. Doutor, hoje você me disse que gostaria de conversar sobre o suicídio. Sim. Eu escolhi esse tema porque é um tema que aqui na nossa cidade eu escuto muita gente comentando sobre ele, né? Quando eu mudei para cá, eu não sou aqui da cidade de Viçosa, eu percebi que as pessoas tinham uma ideia de que aqui em Viçosa ocorreriam mais casos de suicídio do que o comum. E realmente é um tema que eu tenho visto bastante nos comentários e preocupações das pessoas. Especialmente no ano passado, tivemos um boom de pessoas preocupadas com isso por causa daquele jogo da baleia azul, né? E outros mais que circularam pela internet e que levavam, especialmente crianças e jovens, a cometer o suicídio ou quem não chegou até esse ponto, promover atitudes aí de autoflagelo, né? Se machucando, enfim, causando danos a si mesmos. Então, mas o suicídio é um tema bastante polêmico, um tanto tabu ainda. As pessoas têm medo de falar sobre o suicídio. Esse medo ele não é um medo infundado, porque percebemos já há um bom tempo que falar erradamente sobre o suicídio pode aumentar o número de casos de suicídio. No entanto, nas últimas décadas tem-se observado um aumento do número de suicídios no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E principalmente a partir de 2008, 2009, esse aumento está mais acelerado. As pessoas estão associando isso às recentes crises mundiais econômicas que levam as pessoas a situações de vida mais complicadas, perdas de status, de trabalho, de dinheiro, enfim. Essas dificuldades todas aumentam a propensão das pessoas mais vulneráveis à tentativa e à concretização do suicídio. Então é um tema que tem crescido bastante de interesse. No Brasil nós temos o Novembro Amarelo, né, que discute o tema do suicídio na tentativa de prevenir. Eu falei que falar erradamente sobre suicídio pode aumentar o número de casos de suicídio em algum local, porque normalmente as pessoas tendem a tratar o tema de uma forma equivocada. A gente tem visto isso muito na internet. Esse equívoco ocorre, por exemplo, em dar demasiada importância na descrição da forma como a pessoa se matou, né? Trocando em miúdos, é como se a gente desse ideias para uma pessoa que já está vulnerável, né? O suicídio não acontece normalmente de uma hora para outra. Há todo um planejamento, que às vezes demora meses para se concretizar. A pessoa começa a pensar no suicídio com mais frequência. A pessoa começa a escolher o método de morrer. Ela fala sobre esse assunto às vezes? Estou com vontade de suicidar? Não assim. Normalmente a pessoa começa a dizer que seria bom se ela sumisse, que não adianta mesmo. Mas ela manifesta de alguma forma a insatisfação diante da vida. Isso, é exatamente isso, Soninha. Ela começa a manifestar essa insatisfação diante da vida. A maioria dos casos de suicídio está ligada à ideia de desesperança, a um vazio existencial. A pessoa ela passa a não ver motivo para viver, literalmente isso. Ela começa a acreditar que a vida não vai trazer mais nada de bom. Normalmente está associada a perdas. Morte, perda de trabalho, dificuldades extremas, mas não necessariamente coisas assim tão marcadas. Uma separação, uma morte. Às vezes, perdas que se arrastam ao longo de um tempo. Todo dia perde uma coisa, uma derrota aqui, outra ali. Exatamente. Ou, por exemplo, uma relação que vai acabando com o tempo e leva a pessoa a uma ideia essa ideia de desesperança, que nada vai melhorar. Então,
esse ponto, quando a pessoa para de fazer planos, ela muda o comportamento dela, ela começa a falar com muita frequência que a vida não vale a pena. Esses são sinais bastante importantes para se pensar que a pessoa possa estar indo por esse caminho. E é uma forma da pessoa pedir socorro também, né? Claro, ninguém quer morrer. Se ela está falando assim, porque ela está pedindo socorro. Exatamente, ninguém quer morrer. O que a pessoa quer acabar não é com a vida, é com o sofrimento. E então a gente tem que estar atento a esses sinais. A pessoa pode ficar mais apática, ela pode começar a não se importar mais com coisas que ela se importava. Muitas vezes a depressão está ligada aí à ideia de suicídio, mas não só. A gente tem a ideia de que só quem está muito mal pensaria em se matar, mas isso não é verdade. É a desesperança que é o principal, não o único, mas o principal gatilho para a tentativa de suicídio. Não necessariamente aquele sofrimento extremo, né? E até porque muitas pessoas depressivas, elas conseguem manter a vida dela razoavelmente bem, sem que os outros percebam. Então, estar atento a mudanças de comportamento bruscas, sem motivo. Algumas pessoas, por exemplo, começam a organizar a vida. Resolve distribuir os bens para os filhos, resolvem ir despedir e ver não sei quem que não vê há tantos anos. Comportamentos de despedida podem ser um indicativo para especialmente para os adultos, né, de que a pessoa está com uma ideia de ir embora, né? Aquele comportamento como se a pessoa estivesse fazendo uma viagem distante, demorada. O abandono de atividades, realmente o desapego a novos planos podem ser indicadores de que a pessoa está pensando no suicídio como uma alternativa aí ao sofrimento dela, mesmo que a gente não perceba esse sofrimento. A gente tem que ficar atento a essas mudanças de comportamento. A principal forma de prevenir o suicídio é manter e ajudar pessoas que possam vir a cometer o suicídio, manter um nível de comunicação saudável e realmente íntimo com as pessoas que a gente convive. A gente conversa com as pessoas, mas a gente realmente não para escutá-las. E então vamos criando um quadro de solidão. Esse quadro de solidão, mesmo estando com pessoas por perto, contribui bastante para essa ideia de desesperança. Reforçando, a pessoa não quer parar com a vida, ela quer parar com o sofrimento que ela vivencia. Esse sentimento de vazio, de desesperança que vai tomando conta. E ter alguém por perto que faça perceber, que se torne um motivo para a pessoa estar ali. Que dê atenção junto. Também ao fato, né? Atenção real. Porque se começar a falar, isso aí é frescura sua, sai dessa vida. Isso é um ponto importante. Não tratar isso com desdém ou achar que a pessoa está fazendo isso unicamente para chamar a atenção. Isso não é verdade. As pessoas, elas de fato pensam e tentam suicídio. É lógico que é um processo psicológico extremamente complexo. É uma luta entre querer e não querer morrer. Quando ela chega no ponto de suicidar, realmente, né? Então a gente tem que tomar muita atenção para esses sinais e buscar ajuda especializada. Que no caso são os profissionais da saúde mental, psicólogos e os psiquiatras. Os psicólogos para ajudar a pessoa a repensar a sua vida e estabelecer uma nova forma, né, novos planos, arrumar um outro sentido para a sua vida, repensar os seus valores e lidar com essas perdas que ocorreram. Normalmente, quando a gente entra no quadro de desesperança, é porque a gente não consegue aceitar estas perdas. E a gente começa a fazer um esforço demasiadamente grande para tentar mudar esse quadro. Só que nem sempre conseguimos mudar as situações. Sozinhos, né? Às vezes não conseguimos sozinhos, às vezes não conseguimos mesmo. Se a gente perde alguém, por exemplo, pelo fato da pessoa ter morrido, essa perda, ela é irremediável. Mas não significa que, por causa disso, a nossa vida deixou de ter um sentido e deixou de ter razões boas para que a gente continue vivendo e que a gente possa ser feliz. Mas a forma como a pessoa vai lidar com essa perda vai gerar nela essa sensação de impotência e desesperança. Então é preciso aceitar essas perdas e trabalhar de uma outra forma a sua própria vida, criando novos sentidos de vida, combatendo os pensamentos negativos que surgem.
um psicólogo pode ajudar a pessoa que não está conseguindo fazer isso sozinha. O psicólogo pode ser o profissional mais indicado para isso. E o psiquiatra pode ajudar com a medicação. A maior incidência de suicídio, de tentativas de suicídio, assim, se dá em que época, mais ou menos? Mais com pessoa mais madura ou na juventude? Você tem esses dados? Não, realmente eu não tenho esses dados para te passar, Soninha. Mas, normalmente, não é realmente a fase de vida que vai indicar isso. Pelo menos não tenho nenhum relato sobre isso. A ideia de realmente desesperança que pode... não importa a idade. Não importa a idade. Tanto que esses jogos que a gente viu pela internet eram com pessoas jovens, adolescentes, né? O momento histórico que a gente vive, o contexto onde a gente está, ele pode influenciar mais do que a idade em si. Né? Então, jovens com pouca perspectiva de vida podem começar a cometer a tentativa de suicídio e concluir o ato eventualmente. Então, essa ideia de que a vida não tem mais sentido, que ela não tem mais valor, que é o grande perigo, não a idade. E a época em que vivemos vai interferir muito nessa perspectiva de planos de vida. A gente vive períodos mais esperançosos, mais otimistas, e vivemos períodos mais pessimistas. Nos períodos mais pessimistas, o número de suicídio aumenta bastante, justamente porque as pessoas caem com mais frequência nessa desesperança. Mas antes que isso aconteça, qual o sinal assim, que a pessoa deve, por si mesma, pensar, não, vou procurar um psicólogo para me ajudar? Por si mesmo, quando a pessoa começa a perder o sentido da vida, quando ela começa a não identificar mais razões para viver, motivos para fazer as coisas no seu dia a dia. Muitos começam a viver de uma forma muito automática. Se você já não está mais tendo sentido para a sua vida, se você não ver mais razão para fazer as coisas que você faz no seu dia a dia, para estar com as pessoas com quem você convive, a quem você ama, é a hora, não vê mais sentido no seu trabalho, nas suas atividades, é hora de você repensar como que você está levando a sua vida. Você provavelmente passou por alguma perda, ou alguma desilusão, e tudo isso perdeu sentido para você. Mas não significa que não existam outros sentidos que você possa dar para a sua vida. Né? Basta você encontrá-los. Isso, frequentemente, é fruto das próprias mudanças da vida, que vai nos pedindo e outras horas exigindo mudanças. Faz parte do crescimento e do amadurecimento. Mas quando a gente não consegue ultrapassar essas perdas e caindo na desesperança, e aí o suicídio começa a se tornar um risco. Para quem está perto, perceber essas falas constantes de que a vida não faz sentido, que é melhor que eu não esteja aqui, ninguém vai sentir minha falta, são sinais de alerta bastante fortes. Mudanças bruscas de comportamento. No caso de adolescentes, começar a evitar o contato com a família, começar a evitar o contato social. Hoje em dia, utiliza-se muito da internet, da rede social como uma forma de contato. Só isso não é um indicativo, né? Mas junto com outros contextos. Começar a não querer que os pais saibam o que eles estão fazendo, coisas que antes não era um problema, passa a ser um problema. Pode indicar que esse jovem está procurando formas de se matar, né? Irritação, agressividade. Às vezes, a separação dos pais também colabora, não? A separação é uma perda, né? Mas não quer dizer que porque os pais se separaram que os filhos vão cometer suicídio. Vai ter muito adolescente que no Sim. impacto, né? Se não tiver uma orientação. Isso é tudo muito pessoal, né? Ao longo da minha história aí profissional, eu já vi pessoas, jovens no caso, cometendo suicídio porque reprovaram em uma disciplina. E outros que vivenciaram coisas bem mais graves e não pensaram no suicídio como uma resposta. Depende de cada pessoa, né? Até algumas pessoas são mais vulneráveis do que outras. Pessoas em estado de depressão, pessoas que já vêm com histórico de doença mental, que já vêm com histórico de perdas, ela vai se tornando mais vulnerável à ideia do suicídio.
né? Outras pessoas têm recursos psicológicos para resistir por mais tempo ou por mais perdas. Então a terapia, no caso, vai ajudar a pessoa a desenvolver esses recursos psicológicos enquanto ela busca um novo sentido de vida. Ela vai descobrir que a força está dentro dela mesma, né? Dentro dela mesma. Mas vai descobrir também que ela não está sozinha, que tem pessoas ao lado dela. Algumas pessoas não vão ter o apoio familiar, por exemplo, mas ela vai encontrar amigos e pode construir uma família nova para ela. Vai encontrar pessoas, nós sempre acabamos encontrando alguns grupos ou algumas pessoas que vão nos acolher de uma forma ou de outra. Pode não ser o grupo exatamente que a gente gostaria, as pessoas de fato, mas encontramos sempre apoio em alguém. Quem quiser ajudar nesse caso, servir desse apoio, mas nunca tentando fazer o trabalho de um profissional, Soninha. Isso é muito perigoso. Para os dois lados. A pessoa pode não conseguir lidar com isso. Agir como um amigo, agir como um familiar, que ama, né, o outro, ouvindo, sendo acolhedor, sendo amoroso, sendo compreensivo e estimulando a procura de ajuda. Um recurso bom, principalmente em casos de emergência, é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um serviço por telefone, que a pessoa pode ligar para lá e conversar com pessoas treinadas para ouvir quem está pensando, né, está planejando suicídio. O telefone deles é 144. Né? Mas também a procura de profissionais para ajudar é essencial. Então, de forma geral, o que eu gostaria de deixar como uma mensagem sobre o tema suicídio. Não precisamos de ter medo de falar sobre isso. É preciso falar, mas vamos evitar ficar com esses detalhes mórbidos. Vamos evitar divulgar histórias que a gente não sabe se é verdadeiro ou não. Na internet acontece muito isso. Vamos evitar de valorizar o motivo da morte. Não importa o motivo da morte, ele não deve ser glorificado. A perda dessa pessoa, ela é muito trágica e muito dolorosa para os seus amigos e familiares. Então, não importa o motivo, esse motivo não deve ser valorizado. Né? Devemos valorizar, mas não no sentido de culpar a pessoa que está pensando em suicídio, mas valorizar o fato dela ter pessoas que gostam dela e que vão sentir a falta dela e vão sofrer por ela, pela perda dela. Mas não culpando a pessoa, porque isso é sempre pior. Tomar cuidado com mudanças bruscas de comportamento nas pessoas próximas a você, não ignorar isso, né? Estabelecermos uma comunicação mais aberta, mais íntima, né? De real troca de afeto uns com os outros. É lógico que a gente não faz isso com todo mundo, Soninha. Temos níveis diferentes de intimidade, mas a gente pode fazer isso com as pessoas que nos são próximas. Estar atentos realmente às coisas que elas estão vivenciando. A gente pergunta, como é que está seu dia? Mas a gente mal escuta a resposta. Escutar e realmente perguntar. Aconteceu tal coisa ruim. Uma pergunta simples. Mas como é que você se sentiu com isso? Como é que você realmente se sentiu com isso? Pode nos dar uma notícia de como a pessoa realmente está lidando com situações de grande ou pequena dificuldade. Esses são alguns pontos muito importantes sobre esse tema. E sempre lembrando, tem como a gente ajudar. Se não sabemos como fazer de fato, né, e as pessoas de uma forma geral não sabem lidar com isso, orientar e estimular que a pessoa procure ajuda. Não ignorar esse tipo de alerta, porque ignorar isso pode nos levar a situações trágicas e talvez até irremediáveis, né? A pessoa pode tentar e de fato concretizar o suicídio. Então, considerar como algo sério, sem alarmismo também. Às vezes a gente faz também muito alarde, não é necessário. E, enfim, e lidar sem medo, né? Começar a falar sobre isso. Com esses cuidados que eu falei, evitando de valorizar e de glorificar a pessoa que cometeu o suicídio. Doutor, foi um prazer falar com você. Te agradeço muito pela sua atenção. Aprendemos muito mais uma vez.
Muito obrigado, Soninha. É um grande prazer. Eu queria mandar um abraço para 2 pessoas, pode? Fica à vontade, pode. Pessoas que estão nos escutando aí aos sábados. Pode sim. A dona Leide Botelho, lá de Visconde do Rio Branco. A mãe do Alisson. E dona Luísa Martins, lá de Juiz de Fora. Ah, que ótimo. E aí sua mãe? Minha mãe aí. Ah, que coisa boa, gente. Fala de novo o nome dela. Luísa Martins. Dona Luísa Martins, beijo, minha querida. Vem aqui, Viçosa, pra gente te conhecer. Obrigado, Soninha. Tudo de bom, doutor. Até a próxima semana. Vai com Deus. É um prazer falar com você. São 12 horas e 20 minutos. Conversamos com o psicólogo cognitivo Nelimar Ribeiro de Castro, do Centro de Psicologia Nelimar Ribeiro